Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, certo? Nós começamos a ver a questão da subtração e hoje nós vamos ver a subtração com reagrupamento, tá bom? E agora a gente pede emprestado para conseguir subtrair, tá? Isso a gente chama de reagrupamento. No livro de vocês, ele dá várias situações, né? Demonstra várias situações, uma delas é com material dourado. Inclusive, nós já fizemos também sala de aula bem no início do ano, quando eu mostrei para vocês como a gente pode utilizar um material dourado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma continha aqui no quadro, vou fazer com vocês e depois a gente vai para a leitura do livro e para ver o passo a passo do que eles vão fazer, tá bom? Do que vai ser feito, na verdade. Vamos lá. Vou colocar uma subtração aqui que seja necessário pedir emprestado, que seja necessário essa questão do reagrupamento, tá bom? Vamos lá. Vou colocar 23 menos 17. Temos aqui 23 menos 17. Deixa eu aproximar. E eu vou dar uma baixadinha na luz para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Vou deixar desse jeito. Aí quando eu for falar com vocês, eu aumento a luz porque tá um pouquinho escuro, tá? Vamos lá. Sabemos, desde então, que aqui é unidade, certo? E aqui são as dezenas, tá bom? Se é unidade, tem que ser apenas um algarismo, tá bom? Dezena, 2 algarismos, centena, 3 e assim por diante, beleza? Então, se eu vou colocar no quadro de ordens, temos aqui dezena e unidade. 2 dezenas, que é o 20, 3 unidades, certo? Mas nós sabemos que eu não consigo retirar 3 unidades eu não consigo tirar 7 unidades de 3, que é 3 menos 7, certo? Eu não consigo fazer essa conta porque o meu número que está em cima, ele é menor, tá bom? Eu consigo tirar 7 de 3? Eu não consigo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado. Eu vou pedir uma dezena emprestada para o meu vizinho. Seu vizinho, me empresta uma dezena porque eu preciso fazer uma subtração. Preciso retirar 7 unidades, mas eu não consigo se você não me ajudar. Ele fala isso pro seu vizinho. Quando ele vai no seu vizinho, o seu vizinho, sem nem pensar 2 vezes, empresta. Mas beleza. Se eu tinha 2 dezenas e eu vou emprestar uma dezena, eu já não tenho mais aquelas duas, certo? Eu vou ter apenas uma dezena. Então, eu não posso deixar de colocar que aqui eu tenho somente agora uma dezena. E eu coloco do lado, posso colocar aqui do lado, ou eu posso riscar esse 3 e fazer 13, certo? Eu posso fazer também dessa forma, tá bom? Mas se você quiser colocar um do lado, você pode, mas tem que ter muito cuidado para você não acabar se confundindo, tá bom? Então, aqui, agora eu já consigo, porque sabemos que 13 é maior do que 7, então eu já consigo fazer a minha subtração, tá bom? Então, vamos lá. 13 menos 7 é igual a quanto? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 é igual a 6. Fiz a minha subtração. E quando nós vamos para a dezena, 1 menos 1, né? Porque se eu emprestei uma dezena aqui, eu já não tenho mais 2, eu tenho apenas 1, certo? Foi o que eu coloquei aqui do lado. E se vamos subtrair, é 1 menos 1, igual a 0. Então, essa subtração de 23 menos 17 é igual a 6, tá bom, gente? E, se por um acaso, vou fazer outra continha para vocês. Se por um acaso tivermos um número que tenha 0, vamos lá, 30 menos 18. Sabemos que eu não consigo tirar 8 unidades de nada. Se eu não tenho nada, eu não tenho nem o que eu tirar, não é verdade? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. O 0 vai bater na volta do seu vizinho. Vizinho, me empresta uma dezena, por favor. Tenho que tirar 8 unidades, mas não sei de onde. Me empresta uma dezena para eu dar uma crescidinha e conseguir fazer essa subtração. Então, o seu vizinho, sem nem pensar 2 vezes, ele vai emprestar essa dezena para ele, tá bom?
para que ele possa crescer, aumentar o seu número e assim diminuir, tá bom? Então, se aqui eu tinha 3 dezenas, já não tenho mais 3, certo? Eu tenho apenas 2, porque eu emprestei uma dezena pro meu vizinho. Então, aqui eu tenho só 2 dezenas. Não se esqueçam de sempre alterar o número, de sempre modificar esse número para que você possa fazer a subtração, tá bom? Vamos lá. Se eu emprestei uma dezena para cá, eu vou ter 10. Eu vou ter o 10 aqui, tá bom? Mas, professora, você disse que se tem 2 algarismos não são unidades. Isso é verdade. Mas, para que eu possa retirar 8 unidades, eu tenho que aumentar o meu número. Eu tenho que pedir a dezena emprestada para que eu possa, de fato, ter as minhas dezenas. Tá bom, gente? Vamos lá. 10 menos 8, 8 menos 10, na verdade, igual a 2. Se eu tenho 10 e tiro 8, sobra 2. Tá bom? Agora aqui, 2 menos 1, 1 menos 2, 2 menos 1, igual 2 menos 1, igual a 1. Esse é o nosso resultado, tá bom? No livro de vocês, esse conteúdo, ele está na página 50, tá? Agora eu vou afastar um pouquinho aqui e aumentar e ligar a luz para ficar mais fácil. Vamos lá, gente. Aqui diz: Alice coleciona canetas coloridas. Ela tem um estojo com 64 canetas e hoje usou 18 delas para fazer um desenho. Quantas canetas coloridas restaram dentro do estojo? Tá bom? Ela tinha 64, utilizou 18. Quantas ficaram no estojo? Você vai pegar a quantidade total que ela tinha, que era 64, e diminuir pela quantidade que ela utilizou, 18, para saber o quanto que restou, qual foi o resto, quanto ela retirou, né, e sobraram no seu estojo, tá bom? Aqui ele faz a subtração passo a passo com o material dourado, tá bom? Ele mostra aqui 64 com o material dourado. Depois, ele pega essa uma dezena e fragmenta ela, deixando 10 unidades. Ao invés de uma dezena, deixa 10 unidades, tá bom? Depois, ele retirou 8 para chegar no resultado. Retirou uma dezena, né? Que é 18. Retirou uma dezena e tirou 8 unidades, tá bom? Isso daqui, esse material dourado, você vai fazendo passo a passo. Você separa um número maior para poder, em seguida, retirar desse número maior o número, né, menor que está sendo feita essa subtração, tá bom? Aqui, aí ele mostra essa questão, certo? E também tem na página seguinte a situação do Tiago, né, que dá uma ideia de completar. Que vimos agora a questão de retirar, quando a gente retira de uma quantidade o valor, né, para chegar na quantidade que restou, que sobrou no estojo, tá bom, gente? Aquela noção de retirar, tá? Para ter uma ideia de quanto sobrou, tá bom? Aqui na situação do Tiago, diz assim: Tiago, irmão de Alice, coleciona figurinhas de jogadores de futebol. No álbum completo cabem 682 figurinhas e ele já colocou 391. Quantas figurinhas faltam para ele completar esse álbum? Vamos resolver essa subtração usando o algoritmo e as peças do material dourado. Então, essa ideia aqui é de completar. Ele quer saber quantas faltam para ele completar. Se cabem 682 figurinhas e ele já colocou 391, ele quer saber quantas que faltam para ele completar aquele álbum, tá bom? Aqui ele faz a mesma questão dos números decimais. Cada um ele coloca primeiro o número maior com o material dourado e vai subtraindo parte por parte, tá bom? O que acontece? Aqui, ele representou o número 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 682, certo?
Depois, como ele tinha que subtrair 391, ele pegou aquela uma centena e fragmentou em 10, certo? Em 10 dezenas e deixou dessa forma. Depois, ele retirou 3 centenas, porque não é 300, ele retirou 3 centenas, certo? Aí ficou dessa forma, ele tirou 390 e retirou também 9 dezenas. E por fim, chegamos no nosso resultado, tá bom? Agora, quando a gente vai fazer o algoritmo, quando vamos fazer a subtração, a gente faz por parte. Vamos fazer agora, gente? Porque aqui nós temos 3 algarismos, né? Tanto em cima quanto embaixo. Vamos lá. É 682 menos 391. Aqui a gente consegue retirar uma unidade de 2 tranquilamente. Então aqui fica 1. Aqui já não conseguimos tirar 9 de 8. Então eu venho, peço um emprestado. E aqui vai ficar com 5 e aqui com 18, certo? Então, 18 menos 9 igual a 9. E aqui 291, tá bom? Fizemos por partes, tá bom, gente? Vamos lá. Aí embaixo tem mais uma situação, essa aqui nós vimos a situação, questão de completar, quando a gente vai completar um número, no caso aqui ele quis saber quantos faltavam para ele completar o seu álbum, tá bom? Agora nós vamos ver uma outra situação, a situação de comparação. Vamos lá. A coleção de discos de vinil do pai de Alice é formada por 326 discos de rock e 145 de música clássica. Quantos discos de rock ele tem a mais do que discos de música clássica? Eu vou pegar a quantidade de discos de rock, vou subtrair pela quantidade de discos de música clássica. O meu resultado é a diferença, é a comparação entre elas, que ele quer saber quantos de rock ele tem a mais. Então, eu vou fazer uma comparação, tá bom, gente? Se eu falar bem assim, a Júlia tem 60 lápis de cor, a Lorena tem 55. Quantos lápis Júlia tem a mais que a Lorena? Entenderam? Então, essa é uma forma de comparar, utilizar a subtração para fazer uma comparação, tá bom, gente? Tem as atividades da página 55 até a página 60, tá bom, gente? Que vocês vão fazer com a subtração, tá bom, gente? Então, vocês vão fazer essas questões, vocês vão subtrair direitinho, sempre prestando atenção. Vocês não precisam, se não quiser, na verdade, né, não precisa fazer com material dourado. Vocês podem fazer, né, desse jeitinho aqui com o algoritmo, direitinho, colocando número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim por diante, tá bom? Que vocês vão conseguir fazer a subtração tranquilamente. Eu vou fazer mais uma subtração para vocês olharem, pra gente fazer juntos, tá? Vou montar um problema aqui e vou colocar os números pra gente fazer a subtração, tá bom? Vou apagar aqui rapidinho. Vou fazer a situação das canetas. A professora Stephanie tem 127 canetas. A Ana Luísa tem 79 canetas. Quantas canetas a professora Stephanie tem a mais que a Ana Luísa? Para eu saber quantas eu tenho a mais, eu tenho que fazer o quê? Fazer a subtração, tá bom? Então, eu vou pegar a minha quantidade e vou subtrair pela quantidade da Ana Luísa, tá? Vocês viram? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Não tem nenhuma centena, então deixa sem nada. É muito importante que vocês sempre prestem atenção com relação à organização dos números. Se eu, por um acaso, me enganar, colocar unidade embaixo de dezena e
dezena embaixo de centena, vai dar totalmente errado a sua conta, tá bom? Então, vocês têm que prestar muita atenção com relação a isso, tá? Se eu tenho 79, ó, 9 unidades, 7 dezenas. Deixando sempre um embaixo do outro para facilitar a continha de vocês, tá bom? Vamos lá, 7 menos 9, tem como retirar? Não tem como retirar. Então, eu vou pedir emprestado. Se eu peço emprestado, aqui não é mais 2, vai ser o número 1, certo? Uma dezena. E eu emprestei para o meu coleguinha aqui, ó, 17. 17 menos 9 é igual a 8, certo? Vamos lá. Chego para as minhas dezenas e vou fazer a subtração. Aqui, eu não posso mais considerar o número 2, porque eu não emprestei uma dezena para o meu amigo. Então, tem que levar em consideração o número 1 que está aqui em cima, tá bom? 1 menos 7 tem como? Não tem, porque 1 ele é menor que o 7. Então, eu vou pedir emprestado para minha amiga vizinha centena. Se ela só tem uma, ela pode emprestar, mas ela vai ficar sem nada. Então, ela empresta, vai ficar sem nada. E aqui vai ficar dessa forma, certo? Se já tinha um, pedi um emprestado, coloco ao lado do que já tinha, tá bom? E 11 menos 7 é igual a 4, tá? 0 menos 0 igual a 48. Eu tenho 48 lápis, canetas a mais do que a Ana Luísa. Então, é dessa forma que fazemos uma subtração com reagrupamento, tá bom? É quando nós precisamos desmembrar uma dezena, quando precisamos fazer uma unidade ficar maior para que a gente possa fazer essa subtração. Beleza, gente? Vou colocar as atividades na instrução dessa atividade de hoje, tá bom? Nas instruções. E qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.